Bom dia, professor Edson. Bom dia, segundo B. Hoje, nosso grupo irá apresentar sobre propriedades coligativas. Os integrantes do grupo são Pamela Campos, Larissa Basso, Larissa Scomparin, Marcos Vinícius, Thiago de Andrade, Giovana Vilar e Pedro Pereira. Espero que gostem da nossa apresentação. As propriedades coligativas são aquelas que sofrem alteração quando um soluto não volátil, isso é, que não evapora com facilidade, é adicionado a uma substância, e quando as partículas do disperso entram em contato com o solvente, provocam modificações em suas características. Essas transformações das propriedades de um solvente são decorrentes da quantidade de soluto adicionado a ele, e não de sua natureza. Tendo em vista a aplicação desses conceitos, veremos nesse vídeo como a química organiza e define as 4 propriedades coligativas: tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmose. A tonoscopia, também chamada de tonometria, é uma propriedade coligativa que consiste na diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente, causada pela adição de um soluto não volátil. Ela pode ser encontrada através da pressão de vapor do solvente menos a pressão de vapor da solução. A pressão máxima de vapor, por sua vez, é a pressão do equilíbrio entre as fases líquida e gasosa numa dada temperatura. Ela pode ser calculada através da lei de Raoult, que afirma que a pressão máxima de vapor de uma solução será igual ao produto da fração molar do solvente com a pressão máxima de vapor do solvente puro. O efeito tonoscópico é dependente da concentração total de partículas em solução. Quanto maior o número de mols do soluto não volátil, maior será o abaixamento da pressão máxima de vapor. É por esse motivo que a água de um rio evapora mais rápido que a água do mar, por exemplo. Nos gráficos, essa mudança pode ser vista através do distanciamento da curva em relação ao eixo y. Assim como mostrado na imagem, o efeito tonoscópico pode ser visto em uma mistura de água e açúcar, onde as moléculas do soluto se dissolvem e interagem com o solvente através de forças intermoleculares. Essa interação dificulta a evaporação das moléculas de água e gera queda na pressão máxima de vapor. A ebulioscopia é a propriedade coligativa correspondente ao aumento do ponto de ebulição de um líquido quando se acrescenta a ele um soluto não volátil, ou seja, que não evapora. Em outras palavras, nós estudamos uma solução na qual a presença de um soluto aumenta o ponto de ebulição do solvente puro. Isso ocorre pois as partículas do soluto passam por um processo de solvatação, que é quando um composto iônico ou polar se dissolve numa substância polar, gerando ligações entre as moléculas do soluto e do solvente, segurando assim as partículas do solvente, dificultando sua passagem para o estado gasoso. A fórmula usada para realizar esse cálculo é a seguinte: ΔTe é igual a Te2 menos Te, sendo que Te é igual à temperatura de ebulição da solução e Te2 é igual à temperatura de ebulição do solvente puro. Essa propriedade foi estudada pelo cientista francês François-Marie Raoult, e seus estudos o levaram à seguinte conclusão: quando o ponto de ebulição de um líquido é elevado pela presença de um soluto não volátil, o novo valor é diretamente proporcional ao número de mols da solução. Esta relação entre o efeito ebulioscópico e a concentração da solução é conhecida como lei de Raoult, que foi apresentada anteriormente nesse vídeo. Um exemplo de ebulioscopia surge no preparo do cevatino, que é uma variante do cappuccino feito com cevada em pó. Quando adicionamos açúcar na água que estava prestes a entrar em ebulição, os cristais de açúcar, antes de serem dissolvidos pelo aquecimento, constituem partículas que retardam o ponto de ebulição da água, ou seja, o líquido vai demorar um pouco mais para passar para o estado de vapor. A crioscopia, ou criometria, é o estudo da diminuição da temperatura do ponto de fusão de uma solução, pela adição de um soluto de natureza não iônica e não volátil.
Basicamente, ela ocorre quando se adiciona um soluto não volátil a um solvente. As partículas deste soluto dificultam a cristalização do solvente, podendo ser calculada com a seguinte fórmula. O delta da temperatura de congelamento é igual à temperatura de congelamento do solvente menos a temperatura de congelamento da solução. A propriedade ocorre quando as moléculas do soluto e do solvente interagem e a pressão do vapor do líquido diminui, interrompendo a solidificação. Para que a solução volte a se solidificar, será necessária uma queda maior de temperatura. O ponto de solidificação vai diminuindo progressivamente, porque primeiramente quem vai se congelando é o líquido puro, e a solução vai ficando cada vez mais concentrada. Além disso, quanto maior o número de partículas dissolvidas em uma solução, menor será o seu ponto de congelamento. Por esse motivo, adicionar sal nas ruas é incomum em países frios, para evitar que se forme gelo, e também é por isso que as águas dos oceanos polares não se congelam, pela presença do cloreto de sódio. A osmose é o fluxo de solvente de um meio para o outro espontaneamente e acontece do meio mais diluído para o meio mais concentrado, que são separados pela membrana semipermeável. A passagem do solvente pode ser percebida pelo desnível entre as duas soluções, pois ao final do processo a concentração das duas será a mesma. A pressão contrária ao fluxo é chamada de pressão osmótica da solução, e pode interromper o processo da osmose. Quando as duas soluções apresentarem a mesma pressão osmótica, são chamadas isotônicas. Já as com maior pressão em relação ao meio externo são hipertônicas ou o meio externo é hipotônico em relação a elas. Agora que já vimos os 4 tópicos sobre propriedades coligativas, vamos resolver alguns exercícios sobre a matéria. Se tiverem alguma dúvida, podem nos chamar. Exercício 1. Osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos e é essencial à manutenção da vida. Uma solução de 0,15 mol por litro de cloreto de sódio possui a mesma pressão osmótica das soluções presentes nas células humanas. A imersão de uma célula humana em uma solução de 0,20 mol por litro de cloreto de sódio tem, como consequência, Alternativa A. A absorção de íons Na sobre a superfície da célula. Alternativa B. Difusão rápida de íons Na para o interior da célula. Alternativa C. Diminuição da concentração das soluções presentes na célula. Alternativa D. Transferência de íons Na da célula para a solução. Ou alternativa E. Transferência de moléculas de água do interior para a célula da solução. Bom, a resolução desse exercício é simples. A gente tem que lembrar que a osmose é um tipo de transporte passivo, onde as moléculas de água passam através das membranas de forma espontânea. E por isso, a imersão de uma célula humana em solução de 0,20 mol por litro de NaCl acarretará na transferência de moléculas da célula para a solução, para que haja um equilíbrio químico entre ambos os lados da membrana. Já que no enunciado já foi mencionado que uma solução de 0,15 mol por litro de NaCl possui a mesma pressão osmótica das soluções presentes nas células humanas. Portanto, a resposta correta desse exercício é a letra E, transferência de moléculas de água no interior da célula para a solução. Exercício 2. A horticultura tem sido recomendada para a agricultura familiar, porém as perdas são grandes devido à escassez de processos compatíveis para conservar frutas e hortaliças. O processo, denominado desidratação osmótica, tem se mostrado uma alternativa importante nesse sentido, pois origina produtos com boas condições de armazenamento e qualidade semelhante à matéria-prima. Esse processo para conservar os alimentos remove a água por alternativa A. Aumento do produto de ebulição do solvente. Alternativa B. Passagem do soluto através de uma membrana semipermeável. Alternativa C. Utilização de solutos voláteis que facilitam a evaporação do solvente. Alternativa D. Aumento da volatilidade do solvente pela adição de solutos ao produto. E alternativa E.
pressão gerada pela diferença de concentração entre o produto e a solução. A osmose é um processo que consegue remover a água pela diferença de concentração entre o produto e o meio, ou seja, a solução. Sem água, o produto consegue se conservar por mais tempo. Consequentemente, a gente já sabe que a resposta é a letra E. Pressão gerada pela diferença de concentração entre o produto e a solução. Exercício 3. Bebidas podem ser refrigeradas de modo mais rápido utilizando-se caixas de isopor contendo gelo e um pouco de sal grosso comercial. Nesse processo, ocorre o derretimento do gelo com consequente formação de líquido e resfriamento das bebidas. Uma interpretação equivocada, baseada no senso comum, relaciona esse efeito à grande capacidade do sal grosso de remover o calor do gelo. Do ponto de vista científico, o resfriamento rápido ocorre em razão da alternativa A, variação da solubilidade do sal, alternativa B, alteração da polaridade da água, alternativa C, elevação da densidade do líquido, alternativa D, modificação da viscosidade do líquido, ou alternativa E, diminuição da temperatura de fusão do líquido. Bom, para começar a resolução, é de suma importância que a gente tenha que ter em mente que o sal interage com a água por ambas serem moléculas polares. Então, como o sal tem um ponto de fusão inferior ao da água e quando ambas reagem, o ponto de fusão da água diminui à medida que o sal reage com a água, nesse caso, o ponto de fusão vai representar a quantidade de temperatura necessária para que uma substância sólida se torne líquida. Já a água, para se tornar líquida, precisa absorver um calor do ambiente, e nesse caso, do conteúdo que está na caixa térmica. Por isso, as bebidas gelam mais rapidamente, e o mesmo vai ocorrer se for misturado ao álcool. Portanto, a resposta correta desse exercício também é a E, diminuição da temperatura de fusão do líquido. Exercício 4. Em regiões desérticas, a obtenção de água potável não pode depender apenas da precipitação. Nesse sentido, portanto, sistemas para dessalinização da água do mar têm sido uma solução. Alguns desses sistemas consistem basicamente de duas câmaras, uma contendo água doce e outra contendo água salgada, separadas por uma membrana semipermeável. Aplicando-se pressão na câmara com água salgada, a água pura é forçada a passar através da membrana para a câmara contendo água doce. O processo descrito para a purificação da água é denominado alternativa A, adsorção, alternativa B, destilação, alternativa C, osmose, alternativa D, filtração e alternativa E, troca iônica. A osmose é um processo que ocorre através da passagem da água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. No caso da osmose reversa, temos o inverso do que descrevemos acima, ou seja, a água vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. O processo de osmose reversa ou inversa é utilizado por países com pouca quantidade de água doce disponível, como Israel. Ou seja, ele faz com que a água salgada, que é abundante, se transforme em água doce, podendo ser utilizada para o consumo. Sendo assim, temos como resposta a alternativa C, osmose reversa. Ao conhecermos profundamente as propriedades coligativas, é possível perceber, portanto, a sua importância na química e em nosso cotidiano. Com o estudo dessas propriedades, se podem compreender melhor os fenômenos químicos que acontecem diariamente, sejam eles simples ou complexos. Além disso, entender as mudanças que acontecem nas características de uma substância dentro de determinadas condições nos ajuda a diferenciá-la de outra semelhante e, dessa forma, evitar problemas ou confusões que, eventualmente, podem acontecer em nosso dia a dia.
Assim, destaca-se a relevância em estudar as 4 propriedades coligativas e aplicar seus conceitos ao dispersar solutos em solventes, aquecer ou esfriar uma solução, entre outras coisas. Essas foram as nossas fontes para execução desse trabalho como complemento às aulas de Química e chegamos ao fim. Espero que vocês tenham gostado e aprendido mais sobre as 4 propriedades coligativas. Muito obrigada pela atenção e qualquer dúvida que persistir, estamos disponíveis para ajudá-los.